Atenção! Em 5 segundos, você vai assistir o programa Poços Agora. Apoio Cultural Oral Sim, rede de implantes número 1 do Brasil. Charlie in apron 1. Olá, tudo bem? Um grande abraço para você que está aí sintonizado na TV Poços, acompanhando mais uma edição do programa Poços Agora. Você que está acostumado a nos acompanhar aqui todos os dias pela TV Poços, sabe que a gente traz sempre as principais notícias policiais, acidentes, né? As ocorrências aí que a gente acompanha no dia a dia do trabalho das forças de segurança da cidade. Mas hoje é Sexta-feira Santa, a gente tem que, né, reservar uma data aí para falar também de outros assuntos importantes. E este é um grande assunto realmente que a gente tem como obrigação de falar, e a gente traz um programa especial então para você, né? Vamos esquecer um pouquinho as ocorrências, vamos deixar de lado, a gente tem muito tempo para falar sobre isso. Eu trago aqui um convidado muito especial para mim, porque eu conheço ele há muitos anos, né? A gente conhece o Padre Zezinho há muitos anos, desde a Igreja Nossa Senhora da Esperança, lá no Parque Esperança, da minha época de Rádio Cultura. E eu fiz questão de convidar o Padre Zezinho para estar presente aqui no nosso programa, para bater um papo com a gente, para falar dessa data, para falar de outros assuntos importantes também da igreja, né? Da comunidade católica aqui da nossa cidade. Prazer receber o senhor aqui, Padre. Tudo bem? Prazer é todo nosso. Faz tempo, né? Faz um tempinho. Faz. E aí, tudo bem, Padre? Graças a Deus, tudo bem. Estamos aí por aí na Semana Santa, rezando, levando o povo a rezar. É um tempo muito importante, o centro da nossa igreja, como podemos dizer assim, que é realmente viver a vida, a paixão e morte, e sobretudo a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, Padre, vamos começar um pouquinho com a sua história, né? Porque o senhor tem uma história bacana, eu gosto de contar, porque o senhor é um padre muito humilde, né? Eu considero assim, o senhor um exemplo de padre, porque acho que o padre tem que ser humilde, né? Acho que está em primeiro lugar, na minha opinião, pelo menos. A gente vê padre aí popstar, aquele cheio de coisa assim, parece que eu não sei, não que eu estou aqui para falar mal desse ou daquele, mas eu sempre tive o senhor como exemplo aí, né, sem dúvida nenhuma. Como é que o senhor começou? O senhor desde criança eu queria ser padre? Conta um pouquinho para a gente. Sim, conto com muito prazer. Agradeço aí dos seus elogios. Eu esforço sim para buscar a humildade, né? A humildade é uma busca. Definindo assim rapidamente a humildade, é ser o que a gente é. Assumir os nossos defeitos, nossas qualidades, sobretudo também os nossos defeitos e as nossas qualidades, aquilo que a gente pode fazer. Todo mundo tem defeito e qualidade, né? Defeito e qualidade. A gente ser o que a gente é. Isso é ser humilde, né? Uhum. Também não pode ser no sentido de inferioridade, ser aquilo que não somos, né? Aquilo que menos, e também não ser mais, no sentido de ser superior. Ser Já não mais pode se diminuir também, né, Pode diminuir também. Com certeza. Mas assumir aquilo que a gente é, as nossas qualidades, os nossos defeitos. Diante de Deus, diante das pessoas. E sempre com vontade de cada vez mais se melhorando, se aperfeiçoando, né? Mas a minha vocação não é uma vocação que surgiu assim, eu não senti o chamado de Deus. Cada um tem uma história, é particular, é singular. Cada vocação é única. Um sente o chamado desde criança. Eu não senti o chamado desde criança. Assim, de uma certa forma sentia, eu não tinha envolvimento com a igreja desde criança. Meu envolvimento com a igreja começou depois da juventude. Na época de criança, posso dizer assim, tem uma sementinha, porque eu estudava em Bandeira do Sul, vivia a infância na roça, e depois mudamos para a cidadezinha aqui. Eu nasci aqui em Poços e fui criado em Bandeira do Sul. Ali... A senhora é Poços Caldense? Eu considero Bandeira Sulense e Poços Caldense também, né? Dividido, né? E aí a gente descia para o grupo, para estudar o primário. Naquele percurso tinha um bairro, tinha um nome bem original, bem assustador, que nós chamávamos de Inferninho, esse bairro. Então, Inferninho, você já pode entender que tinha ali de tudo. Sinais de violência, de miséria, fome.
Eu deparei já desde a infância com essa situação. Aí me veio o desejo, a vontade de querer fazer alguma coisa para ajudar as pessoas. Deu vontade de ir para o céu. Deu vontade de ir para o céu. Está no inferno? Transformar aquele local, né? Aí conheci o seminarista redentorista que eu conversei na época com meu pai, ele falou assim, vamos trabalhar comigo. Aí eu comecei a trabalhar com ele na roça, e na conversa com ele, ele falou, eu falei do bairro, da situação, queria fazer alguma coisa a mais. E meu pai falou, por que você não vai ser padre? Você pode ajudar muitas pessoas que precisam. Poxa vida, eu nunca tinha pensado, porque eu sempre vi o padre como um sujeito muito místico, muito longe da realidade, não é para mim. Mas aí eu conversei com o seminarista na época que fazia Semana Santa lá, o seminarista redentorista. Desse contato, dessa conversa, veio o desejo de conhecer o seminário. Aí conheci o seminário, e aí foi desenvolvendo aí a vocação e os estudos, e fui trabalhando a vocação para ser padre. O seminário é onde? Guaxupé? No começo eu estudei em Aparecida, em Guaratinguetá. Guaratinguetá. Entrei no seminário de irmãos, para o irmão redentorista. Aí fiquei 1 ano e meio, nós não consegui lidar bem com o reitor. Aí saí de lá e fiquei em casa, estudei, namorei, foi muito bom também essa fase de ficar em casa com a família. Parei de estudar, depois voltei novamente num instituto em São José do Rio Preto, que estudar lá tinha o carisma deles era servos da igreja. Então sempre que estou à disposição da igreja nesse carisma, lá eu fiquei uns 3 anos praticamente, conversando com o diretor espiritual, vai para a tua diocese certamente está precisando de você. Aí eu vim para Guaxupé, aí estudei em Guaxupé um pouco, depois acabei de terminar o 2º grau em Bandeira, o terceiro, naquela época falava 3º colegial, era colegial, né? Depois eu voltei, eu tinha umas crises de dúvida, aí eu vou resolver essas crises, depois eu volto, porque eles diziam que a filosofia é um estudo que estuda uns pensadores bem malucos. Vou resolver minhas crises primeiro, para depois voltar. Aí eu estou preparado para estudar os filósofos, são grandes pensadores. Aí estudei filosofia em Guaxupé, 3 anos de filosofia, depois 4 anos de teologia em Pouso Alegre, e fui ordenado diácono lá em Guaxupé, na Catedral de Guaxupé. Depois fui ordenado, depois de um ano e pouco, fui ordenado sacerdote, presbítero, né, lá na cidade de Bandeira do Sul. Com quantos anos o senhor foi ordenado padre? Eu fui ordenado com 33 anos, exatamente 33. A idade que Jesus Cristo foi crucificado. Pois é, né? Coincidência, né, padre? Mas, então o senhor teve algumas dúvidas no meio do caminho, né? Porque é uma decisão muito pessoal, muito difícil de ser tomada, né? Sim. Porque eu acho que a pessoa, ela abdica de muita coisa, né? Deixa de, né? Inclusive, quando eu voltei para a filosofia, eu terminei o 2º grau em casa. Quando eu voltei para a filosofia, nesse período eu estava namorando, e quando eu voltei eu fiquei com muita saudade da namorada. Até falei para o reitor, eu não estou conseguindo aguentar a saudade, então eu vou sair. Aí o reitor falou, não, espera um pouquinho, espera uma semana, calma, pensa bem. Fiquei uma semana, fiquei o resto do tempo. O senhor tem que deixar o mundo alheio, né, para fora, né? A gente tem que renunciar, né? Eu sempre sugiro, né, para o seminarista, que a gente precisa viver também assim as coisas do dia a dia, das pessoas aí que vivem dentro do mundo, nas atividades do mundo, que é trabalhar, estudar, namorar, e passar essas coisas na nossa cabeça também, porque não é que nós não vamos ser padre porque não vamos casar. Nós estamos renunciando a algo muito bonito, a constituição de uma família, de filhos, para dedicar uma família maior, que é serviço da igreja, cuidar do povo, para formar uma grande família. Então, são opções decisões que nós tomamos difíceis, às vezes temos dificuldade de tomar essas decisões, mas é necessário. Depois que a gente toma essa decisão, aí nós tem uma certa maturidade, nós temos condições para depois lidar com situações, com carência e tudo mais, porque o resto da vida a gente sempre vai ter algumas dificuldades, algumas carências, mas a gente já trabalhou aquilo internamente um tempo, a gente já está mais preparado para conseguir suportar. A família do padre passa a ser exatamente a comunidade, a comunidade, e troca de vez em quando, né? E troca na nossa diocese agora de 6 em 6 anos, nós estamos trocando de paróquia. De 6 em 6 anos? 6 em 6 anos. Isso é uma norma que tem na diocese? Uma norma que tem na diocese. Por que isso, padre? Antigamente o padre ficava na paróquia a vida inteira. É as leis da igreja, né? Aí o costume também, antigamente era
a vida inteira, né? Uhum. Tem lá as vantagens e as desvantagens, né? As vantagens é que o padre batizava, casava a mesma pessoa, habituava naquele local, e às vezes ficava muito apegado também naquele local, e essas desvantagens, ficava muito dono ali do local. Agora não, agora um certo tempo ali, a gente muda, o povo conhece padres diferentes, a gente renova sempre as perspectivas, o sonho. Então tem lá as vantagens também de mudar sempre, assim, mudar com mais frequência. Muito bem, esse é o Padre Zezinho, da paróquia Nossa Senhora das Graças, lá da Zona Sul, né? Ali entre o Conjunto e o São Sebastião, falando com a gente aqui no Postos Agora. A gente vai fazer um intervalo rapidinho, a gente volta daqui a pouquinho com esse bate-papo gostoso aqui com o Padre Zezinho nessa sexta-feira santa. Toda linha de medicamentos pelos melhores preços você encontra na Drogaria São Domingos. Conta também com completa seção de perfumaria, atendimento amigo, com responsável técnico permanentemente pronto para prestar a você todas as informações necessárias ao seu receituário. Tudo o que você procura em um estabelecimento farmacêutico encontra na Drogaria São Domingos. Experiência, melhores preços e linha completa de medicamentos. Avenida Francisco Salles, 272, esquina com a Rua Rio Grande do Sul. Telefone 3721-9218. O Recanto da Tilápia oferece pratos originais com mistura de temperos que darão a você uma experiência gastronômica inesquecível. Nossos pratos podem ser apreciados em um ambiente acolhedor e familiar, repleto de detalhes que levam a nossos clientes conforto e satisfação. O Recanto da Tilápia procura sempre agradar a todos os paladares. Se você procura uma experiência gastronômica e uma explosão de sabores, corre pra cá. Recanto da Tilápia, sempre uma opção saborosa você encontra aqui. Rua Assis Figueiredo, 336, esquina com a Rua Piauí. Delivery 35 3712-3629. Mês de março, mês do marceneiro. E aqui no Compensados Vitória tem novidade para você. Começa agora, hein? Além dos padrões de ripado Delcatex que vocês já conhecem, a gente está com novos padrões, Louro Frejó e Carvalho Tropical, já em estoque. A cereja do bolo aqui no Compensados Vitória no mês do marceneiro, Rometal. Qualidade e eficiência para você que a porta de passagem está precisando trocar ou está precisando instalar sistema para a porta de correr, sem ruído, sistema de amortecimento para o guarda-roupa que sai toda hora do trilho, está na hora de trocar. E para trocar aqui no Compensados Vitória. Puxadores para você que quer renovar sua porta de passagem, o seu armário, seu guarda-roupa, os perfis de alumínio da Rometal. Olha esses acabamentos, o design moderno, esse aqui com um design slim, facinho de instalar, dupla face, só colar no seu móvel. Quer mais facilidade que isso? Só aqui no Compensados Vitória com a Rometal. E não para por aí, nós também trabalhamos com aramados, prateleiras, cola de contato, diversos outros tipos de puxadores. Para você que quer repaginar a sua casa, é aqui no Compensados Vitória no mês do marceneiro. Vem conferir com a gente. Móveis Gonçalves tem a maior variedade em móveis da cidade, sempre com as melhores opções para você. Descontos especiais para pagamento em dinheiro, mas se você preferir parcelar, fazemos em até 10 vezes no cartão e aceitamos também o cartão Brasilcar. Preços e condições de pagamento que cabem no seu bolso. Móveis Gonçalves fazem entrega também nas fazendas e cidades vizinhas. Não cobram a montagem dos seus móveis e no perímetro urbano a entrega é cortesia. Não perca, faça uma visita à loja e confira pessoalmente as novidades. Ah, e tem ofertas especiais esperando por você. Mesa com 4 cadeiras, redonda ou quadrada, 10 vezes de R$ 94,90. Estação de trabalho, 10 vezes de R$ 43,90. Penteadeira com banqueta, 10 vezes de R$ 99,90. Roupeiro com 4 portas e 3 gavetas, 10 vezes de R$ 103,90. Móveis Gonçalves, Rua Assis Figueiredo 745, Centro de Poços de Caldas.
Capitão Pub, uma casa especializada em petiscos de qualidade, chopp gelado e drinks autorais. No Capitão Pub, você poderá provar delícias antes nunca descobertas. Aqui estão os melhores tesouros. Prepare-se para surpreender seu paladar com novos sabores e novas experiências no melhor pub de Poços de Caldas. Estamos esperando por você. Rua Assis Figueiredo 246, esquina com a Rua Maranhão Centro. Telefone 37120230. E aqui na Fábula de Criança você encontra calças de moletom até 10 anos de idade por R$ 38,00. E lembrando que você pode dividir as suas compras em até 3 vezes no cartão de crédito. Fábulas de Criança, Avenida Champanhar, 1545. A Papelaria Real, além de materiais escolares, também trabalha com uma linha completa de material para consultório e escritório. Temos calculadoras, fragmentadoras, plastificadoras, mouses, teclados, pilhas e baterias. Também temos uma grande variedade de canetas, lapiseiras, pastas para arquivo e tudo o que precisar para seu escritório. Papelaria Real, a mais completa da região, em Poços de Caldas, na Rua Marechal Deodoro, 488 Centro. Telefone 3721-3883. Espetinho Pizza Grill, todos os dias aquele almoço maravilhoso, lembrando que sábado é dia de self-service com carne assada R$ 39,90 e domingo, mini rodízio, R$ 49,90, preço acessível para você, para sua família, para os amigos. Coma bem no Espetinho Pizza Grill, delivery pelo iFood ou pelo 3714-3249, na direção do Marquinhos e da Cláudia. Bem-vindo a TM Centro Automotivo, o seu carro merece o melhor. Manutenção preventiva, mecânica em geral, troca de óleo, filtros, alinhamento e balanceamento, serviços de freio, suspensão e muito mais, com preços competitivos, qualidade que cabe no seu bolso em até 21 vezes com muitas promoções. Venha para a TM e descubra por que somos o centro automotivo que todos confiam. Avenida Venceslau Braz, 1612, Rua dos Tijoleiros. Telefone 3712-6556, WhatsApp 99930-7675. Bela Casa Móveis Rústicos e Decorações, tudo em móveis de madeira, peças lindas para decorar a sua casa, móveis em madeira maciça, madeira de demolição, peças que vão durar o resto da vida. Faça uma visita, fale com a Vivi e confira pessoalmente as belezas dos móveis em madeira na Bela Casa Móveis Rústicos e Decorações, na Rua Coronel Virgílio Silva, 2751, no bairro Dom Bosco, em Poços de Caldas. De volta aqui com o Padre Zezinho, com o nosso Postos Agora, esse bate-papo aqui bacana que você está acompanhando conosco nessa Sexta-feira Santa. Padre, o senhor começou como diácono, né, em Guaxupé, é isso? Né? Depois foi para Bandeira, né? O meu diaconato, eu fiz os estágios, né? Eu fiz estágio em Bandeira do Sul, com o Padre Agostinho, 2 anos de estágio na teologia. Depois eu fiz mais 2 anos em Poços de Caldas, que foi com o Padre Heraldo. Com o Padre Heraldo nós fizemos o estágio na Nossa Senhora das Graças, para onde eu estou agora atuando. E como padre, eu comecei em Bandeira? Como padre, eu comecei em Poços. Em Poços? O diaconato meu foi em Nossa Senhora da Penha, lá em Passos. Tá, legal. O senhor ficou na paróquia, Nossa Senhora da Esperança, o senhor praticamente fez tudo ali naquela paróquia, né? Sim, nós ficamos praticamente uns 10 anos na paróquia. Nós começamos a paróquia, né? Porque que igreja gostosa, né? Então, ali nós construímos a igreja também, construímos o salão. O senhor construiu a igreja? O salão é alugado, nós compramos o salão, depois do lado conseguimos a doação do terreno do Laércio Martins na época, e fizemos a igreja, aí construímos a igreja, ficamos um bom tempo. Foi o Laércio Martins que doou o terreno para a igreja? O Laércio Martins que doou o terreno. Pois é, tá vendo? O Laércio deixou muita coisa, né? Deixou um legado, é uma pessoa muito bacana, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. O padre, aí... Como é que aí o senhor teve uma experiência, né, de resolveu de repente sempre um chamado que o senhor teve para ir lá para o norte, né? Isso. Aí eu gostaria que o senhor contasse um pouquinho dessa história, porque essa história é bem interessante, né? Sim. O senhor viveu um período lá diferente, né? Foi, um período muito de aventura. O nosso bispo
terminando o trabalho na Esperança, ele ofereceu, né, pediu, né, sugeriu que o posto pudesse ir para o Pará. Ele estava com dificuldade de achar padre para ir para o Pará e sugeriu que eu fosse para lá. Eu aceitei, vamos embora. E lá foi uma experiência muito agradável, né, porque nós consideramos que aqui na nossa região sudeste temos muitos profissionais, médicos, professores, inclusive padres, que nós somos vocacionados. É bem distribuído, tem com fartura. Agora lá é um local assim que tem, as cidades são mais longes e tem poucos profissionais, inclusive padres. E aí eu fiz muitas funções, ajudei bastante lá a paróquia, para a gente ter uma ideia, aonde que eu fiquei a nossa paróquia na cidade de Paragominas é quase o tamanho aqui de Poços de Caldas. Paragominas é fundado por paraense, goiano e o mineiro. Sim. Em homenagem a esses 3 estados. E praticamente tinha 3, 4 padres para atender toda a cidade. Imagina Poços de Caldas, 3, 4 padres para atender toda a cidade de Poços de Caldas. Então é muito bem assim, a proporção é bem... E o território é grande lá, né? E o território é grande, os lugares, as cidades, de uma cidade para outra é bem longe. Como é que foi? A situação é bem diferente. Tem situações de pobreza, tem situação de classe média, riqueza também tem. Tem algumas coisas se assemelham aqui. O contato com os índios, como é que você teve muito contato, né? Eu tive pouco. Com índio eu não tive tanto contato. Não. O que eu percebi, os índios lá estão bem de situação. Eles têm carros, os aparelhos celulares, já está bem lá na frente, né? Tem outros locais assim que os índios estão bem em situação mais de civilização, menos adiantado que a nossa. Mas não é o local que o senhor estava. Onde Não o senhor estava, os índios viviam bem. Eu teve outros padres lá que teve mais contato com eles, que já os índios mesmo, os originários mesmo, isso é bem mais além, né, bem mais longe do Amazonas, outros locais que a gente pode ter contato. Mas os índios mesmo não tive tanto contato. Eu tive contato assim, com comunidades bem carentes. Tinha uma comunidade lá que é bem carente mesmo. E tinha comunidade classe média, e também tinha outras comunidades mais assim, classes mais nível classe alta. A locomoção lá era mais ou menos normal, igual aqui, de carro mesmo? O senhor andava muito de barco? Como é que era? Sim, tinha comunidade que a gente ia de barco. Algumas comunidades iam de barco. Atravessava o rio, né, que é o Rio Capim. Mas a gente tinha lá, no começo eu comecei numa paróquia lá trabalhando com o Padre Heraldo, a gente ia no Uninho. O Uno é um carro muito bom para chegar naquelas lugares de barro, é muito difícil chegar, mas chegava. Depois, quando eu fui para outra paróquia, eu peguei uma caminhonete 4x4, aí foi mais fácil, traçada, mas eu ficava uma semana fora de casa, na roça, pousava ali usava rede ali por perto da comunidade. E a alimentação quando você ia para esse lugar, como é que era? E a alimentação é bem típica do local, né? Eu acredito que o nosso prato é o melhor que existe, nosso prato mineiro. Comida mineira. Mas lá também tinha umas coisas boas, tacacá, vatapá, também o açaí, então e o camarão. Tinha um local de praia lá quando a gente ia descansar um pouco. Tinha bastante o caranguejo, então tem umas comidas típicas. Você não passou mal também lá, não? Não passei mal, não. Foi tranquilo. Isso é muito bom. Essa é uma história bacana, né? Eu acho que, se fosse eu também, eu iria. Eu acho que é uma experiência da vida da gente única, né? Muito experiência única, né? Você ficou quantos anos lá? Eu fiquei 2 anos, que valeu por 50. Dizer assim, foi 2 anos. E foi... Mas 2 anos no lugar dele parece uma eternidade, né? Os 2 anos, quando vem as dificuldades, também tinha os desafios. Aí o tempo demora bastante para passar. Mas eu envolvi muito o trabalho, trabalhei assim, envolvi de corpo e alma. O trabalho do padre é o mesmo daqui? É o mesmo. Celebra a missa, faz casamento, batizado? Sim, aí a gente deu formação para os catequistas, a gente estava fazendo uma implantação de uma nova catequese que foi colocada lá, e o bispo estava terminando o trabalho dele, o Dom Luiz, né, ele estava terminando, e nos propôs fazer um trabalho missionário. Aí nós fizemos praticamente igual o Testemunho de Jeová. Fomos várias casas, teve até uma história interessante, que eu cheguei numa casa lá, essa senhora, eu estava bem cansado, pedi água para ela, e depois eu falei para ela, olha, realmente eu estou parecendo igual o Testemunho de Jeová, estou indo nas casas, amolando as pessoas, atrapalhando a vida das pessoas, chegando, interrompendo o trabalho. Eu sou praticamente igual ao Testemunho de Jeová. Ela olhou bem em mim, você sabia que eu sou Testemunho de Jeová? Olha, coincidência. Pois é. Né? Então foi bem interessante. É uma história bacana. Só mais um pouquinho só sobre isso, que é muito, muito importante.
Lá a gente vê que tem muito desmatamento, muita gente que tem interesse na madeira, às vezes com certa desonestidade, violência. O senhor teve alguma passagem por isso? Eu tive lá no Eito, onde está cortando as madeiras de lei. Foi uma experiência assim que eu senti bem triste de ver as árvores caindo. Esse local onde está lá o Eito, na época que eu estava lá, é um local praticamente 500 quilômetros de distância. Aí tinha um padre que tinha uma comunidade lá, me chamou, vou rezar lá nessa comunidade, você quer ir comigo? Eu falei, bora lá. Aí chegando lá, rapaz, eu vi lá um trabalho, lá um negócio, uma fazenda, uma grande fazenda, e tinha falei com os funcionários, falou assim que eu não tinha direito de ir na casa dele, da família, de visitar a família dele, um trabalho meio assim, fechado. Aí eu fiquei bem assim, ao ver que eles têm aquelas queimadas, as árvores caindo, eu cheguei no Eito mesmo. Aí eu falei, padre, mas o senhor não denuncia isso aqui não tem cabimento. Fica quieto, não fala nada. Não fala nada. Porque aqui quem manda são eles. Eles compram governo, compram polícia, é tudo comprado. Se você falar alguma coisa, você morre. Aí eu falei, deixa eu ficar na minha que eu quero viver. Eu tenho amor na minha vida, eu não estou aqui para sempre, provisoriamente, né? Mas a gente fica assim, dá um choque na gente, muito de ver tanta coisa errada, né? De ver tanta coisa errada, como que eles compram o sistema, leis, governo, e tudo é por interesse. Também tem muito envolvimento em coisas estranhas, sistema financeiro, estrangeiro também. Aí eu passei um pouquinho. E continua lá do mesmo jeito, né? Você não continua muda, né? Da mesma forma. Eles né? fazem uma propaganda ilusória, falando que o governo deu desmatamento zero, que acabou nada, continua da mesma forma. Tanto é que a gente percebe o clima, como está mudado, né? Chove em hora que a gente não imaginava que ia chover, o calor às vezes exagerado, enchentes, então a gente está percebendo que isso tudo é consequência do desmatamento, da poluição. Muito bem. Está aí o padre Zezinho contando um pouco da sua experiência, né, lá no norte, né, no estado do Pará, principalmente Paragominas, na cidade onde ele ficou lá 2 anos, e foi bastante importante também na vida dele. A gente volta daqui a pouquinho, vamos fazer mais um intervalo, mas é rapidinho, a gente está de volta. Está cansado de tomar café gelado? Aqui na VIP, seus problemas acabaram. Garrafa de inox, garrafa de vários tamanhos. Temos garrafas a partir de R$ 29,90. Aqui na VIP, todo mês é o mês do consumidor. É isso mesmo, Juliana. E aqui na VIP estamos com a promoção Cloro, Dom Clor, All Day 5 em 1 por apenas R$ 129,90. R$ 129,90, hein? É na sola da bota, é na palma da mão. Bota Estival, modelo cano baixo por apenas R$ 224,90. Venha conferir. Para você que quer economizar no banho, temos uma tecnologia. Chuveiro Zagonel. Você baixa o aplicativo, controla a temperatura da água, o consumo de energia e o tempo do seu banho. Aqui nós temos a melhor solução para você. Corra para VIP. E para fechar com chave de ouro, é verdade, Tainara, que o preço está do seu tamanho? Está sim. Mop de 4 litros por apenas R$ 59,90. Avenida José Remis de Prégia, número 555, telefone 3714-7001. Venha aí, VIP! Doutora, quando que eu posso começar a fazer a minha aplicação de Botox? Gente, vou fazer uma comparação. A nossa pele, com o passar dos anos, ela vai adquirindo marcas de expressão ao longo do tempo, como uma folha de papel. Se você amassar essa folha de papel, vai ser muito difícil desamassar depois, não é verdade? Agora eu te pergunto, é muito mais fácil manter a pele lisinha sempre com o passar dos anos ou deixar ela amassar bem para a gente depois tentar reverter? O ideal é fazer as aplicações logo no início, como uma forma preventiva. Então, tem pessoas que com 20 anos já começam a aparecer aquelas marcas de expressão. Tem pessoas que com 27 anos, então a gente precisa avaliar. Com a pessoa com 20 anos, ela já começa a ter as expressões, então já é hora de aplicar a toxina. Já a pessoa que demora mais para ter expressões não precisa começar tão cedo. Por isso que é bom fazer uma avaliação antes para saber
qual é o momento certo que você deve fazer as aplicações. Lembrando que a forma preventiva é a que vai lhe trazer os melhores resultados. Ligue para nosso telefone que a gente entra em contato com você para agendar a sua avaliação. Fala pessoal, eu sou o Felipe do Cartão de Todos Poste Caldas e convido a você que ainda não tem o Cartão de Todos a nos conhecer. Então o Cartão de Todos, pessoal, ele é para toda a sua família. Hoje a gente tem uma mensalidade bem baixinha que cabe no seu bolso, que é R$ 30,90, que te dá direito a vários acessos. Além disso, a gente tem uma clínica parceira que com o Cartão de Todos você vai fazer o pagamento de apenas R$ 30 na consulta particular, com exames laboratoriais e uma odontologia completa. Você que está assistindo agora, quer saber mais informação sobre o Cartão de Todos? Pode vir no nosso escritório, que é na Rua Marechal Deodoro 419, ou entrar em nosso telefone de contato, que é o 35 3042 0280. Estamos à sua disposição para te atender e vai ser muito bom ter você na nossa família. Vem para o Cartão de Todos. Há 45 anos garantimos amparo humanizado nos momentos mais difíceis da vida. Mas hoje somos mais. Somos multiassistência. Nos tornamos múltiplos para oferecer ainda mais cuidado, segurança e qualidade de vida. A partir de agora, seguiremos ainda mais juntos. Bem-vindo a Bom Pastor Multiassistência. Conheça nossas soluções pelo WhatsApp 0800 950 1010. Precisando de soluções hidráulicas? Venha para a Hidráulica Pós. Aqui tem tudo para resolver o seu problema. Venha conferir. Lâmpadas LED de 9 watts, a partir de R$ 2,99. E na nossa parte elétrica temos várias novidades. Fitas de LED, painéis, arandelas e muito mais. Já pensou em uma ducha que une potência e design moderno? A ducha do Cali Premium Zagonel tem um controle de temperatura perfeito e jato incrível. Venha conferir na Hidráulica Pós. Hidráulica Pós, Avenida José Remígio Prézia, número 67. Chegou na Ótica Bela Vista a coleção nova da Ana Hickman. Sofisticação, design exclusivo e um toque de elegância que transforma qualquer look. E tem mais! Na compra de um multifocal, o segundo par é inteiramente grátis. Mais conforto para a sua visão em dobro. Ótica Bela Vista, onde o seu olhar ganha estilo e qualidade. Só a Oral Sim Implantes Dentários Poços de Caldas conta com o profissionalismo do Dr. Marlon Faustino, referência em inovação e excelência no atendimento. Conheça a melhor estrutura de poços. Em breve, muitas novidades para você. Oral Sim Implantes Dentários, Rua Correia Neto 430. Faça avaliação. É só agendar no 3114-0300. Oral Sim, a rede de implantes número 1 do Brasil. A Demais Drogaria Popular está sempre pronta para melhor atender você com o melhor preço em medicamentos e linha de perfumaria, com farmacêutico em tempo integral. Ali, no centro de Poços, na Assis Figueiredo 862, esquina com a Francisco Salles, ao lado do Terminal Central de Ônibus. E na Monsenhor Derige, número 2, no Jardim Country Club. Demais Drogaria Popular. Casa de Carnes Benelli, onde você encontra os melhores cortes de carnes bovinas, suína, linguiças, frangos, frios em geral e produtos de mercearia, tudo devidamente selecionado e inspecionado com o melhor atendimento da equipe comandada pelo Delplino Benelli. Você também não pode deixar de experimentar os assados de todos os domingos. Faça sua reserva pelo telefone 3714-4195. Casa de Carnes Benelli, a Avenida Champanhar 1432, na Vila Cruz. Estamos de volta. Então essas foram as histórias aí do Padre Zezinho. Ele começou com a vida dele, a gente passou aí pelo norte. Agora vamos falar também um pouquinho desse dia que estamos vivendo, Sexta-feira Santa, né, Sexta-feira da Paixão. Eu tenho até aqui, porque a gente não conhece de cor, mas é uma data religiosa cristã que relembra a crucificação de Jesus Cristo e sua morte no Calvário, né? É um feriado, observado sempre na sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa, o sexto dia da semana, do cristianismo ocidental, né? Porque tem também o cristianismo oriental, onde eles consideram o sétimo dia do cristianismo oriental, conta também o sábado, né? O sábado de Lázaro, o anterior ao domingo de Ramos, então são dias diferentes. É o primeiro dia
que começa na noite da celebração da Missa da Ceia do Senhor, do Tríduo Pascal, pode coincidir com a data da Páscoa judaica. Este dia é considerado um feriado nacional em muitos países pelo mundo todo, em grande parte do Ocidente, especialmente para as nações de maioria cristã, que é o caso do Brasil, por exemplo. Né, padre? Então é um dia muito especial aí para a comunidade católica. Exatamente. Nós consideramos a Sexta-feira Santa, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um dia de muito recolhimento, de muito respeito, de mais oração. Nós, aqui em Minas, nós temos essa nossa, vamos dizer, a nossa devoção, que é muito rica, né? Vou falar um pouquinho aqui dessa parte. Depois eu tenho um padre trabalhando comigo, que é o Padre Nilo. Ele está conosco na nossa paróquia, ajudando, né, nesse tempo, que é um tempo especial. Nós temos a nossa comunidade lá, são duas comunidades grandes, né? Nossa Senhora das Graças e também a capela de São João Batista. Então ele praticamente está lá na São João Batista, celebrando, e está me ajudando bastante. Eu agradeço muito aí a sua ajuda, e o povo também está empolgado, o povo está feliz, né, com o trabalho, destacando exatamente esse tempo agora da Semana Santa. Então, o tradicionalismo, vamos dizer assim, o devocionalismo, falando o termo mais positivamente, dizendo, a devoção do povo, tem as procissões, depósito, a procissão do encontro, e o povo, as vias sacras. Então, até a quinta-feira, nós temos então essa devoção do povo, que é muito bonito, as procissões, o povo fica muito feliz de participar. Graças a Deus, lá na nossa comunidade está participando bastante gente. Então, isso aí, de acordo com o lugar. Tem lugar que é na segunda, tem lugar que vai variando, mas tem essas três atividades bonitas, que é a do depósito, leva a imagem no local, a imagem de Nossa Senhora das Dores, leva a imagem de Jesus, o Senhor dos Passos, no outro local, depois faz o encontro, aí a gente faz a reflexão ali do encontro, desencontro do ser humano, o encontro com Deus, todas as vezes que Deus quis resgatar o ser humano, vem o encontro de todos nós para nos perdoar. Então a gente celebra essas devoções do povo, o terço, as procissões na rua. Começa já com o Domingo de Ramos, aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois tem o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal já começa então na quinta-feira, que é o dia da Eucaristia, é o dia que se celebra ali o sacerdócio, a instituição da Eucaristia, da missa, né, popularmente dizendo, do sacerdócio e da caridade, o amor, né, o amor de Cristo pela humanidade. Ele faz a entrega desde a quinta-feira santa. E na sexta é a morte de Cristo, que ele já tinha profetizado que ele entregaria a vida, sacrificaria pela humanidade. E na sexta-feira, então, é a morte do Cristo. Aí nós não temos missa e nem local. É o único dia do ano que a igreja não celebra a missa, é nessa sexta-feira santa? Sexta-feira santa. Depois tem o sábado. Qual que é o motivo de não celebrar a missa? O motivo é exatamente pela morte, né? A morte de Cristo. Então nós estamos ausentes. A morte é luto, ausente do Mestre. O Mestre partiu, é aquele momento assim que Jesus vai descer à mansão dos mortos, vai lá no mais baixo do possível para buscar, para resgatar as almas. Então é esse momento que Jesus está morto. Então a parte humana de Jesus morreu, está morto. Aí a gente celebra o luto. Aí não tem a missa, porque a missa significa a vida, a paixão, a morte e a ressurreição. Sem Jesus, sem a presença de Cristo que está morto, não tem missa. É como se fosse uma maneira de expressar o luto, viver o luto. E faz parte da nossa vida viver o luto, depois superar o luto. Mas a gente tem que admitir que a gente fracassou, que Cristo morreu, mas só que não ficou na morte, mas ele morreu. E aí, por isso, é bonita a liturgia nossa católica romana, porque tem lá o altar que é desnudado, não tem toalha, não tem enfeite, mostrar realmente o luto. É aquele dia, então, a gente reza pela igreja, pelos que acreditam, nas 3 horas da tarde. Aqueles que acreditam, não acreditam, judeu, poderes públicos, rezamos uma linda oração, depois a gente distribui a comunhão, mas que já foi consagrada na quinta-feira, no dia anterior. Como é que vai ser a programação, então? Agora, nós estamos vivendo a sexta-feira, nós temos aí agora o sábado, que é chamado sábado de Aleluia, né? E o domingo de Páscoa. Sim. A Páscoa também é muito importante, né? O povo pensa muito em chocolate, mas a Páscoa tem outro sentido. O chocolate é mais uma questão de comércio, né? Comércio, exatamente. Coisa, né? Mas o sentido verdadeiro é a entrega de Cristo pela humanidade, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passa pela morte e ressuscita. Então a Páscoa é a passagem da morte para a vida.
Tem a Páscoa antiga, que é a passagem da escravidão para a liberdade. A Páscoa cristã, Jesus renova a sua Páscoa na Páscoa antiga e na Páscoa nova eterna aliança. Então, ele exatamente de passar da morte para a vida, assim como Cristo passou da morte para a vida, todos aqueles que Jesus mesmo disse, todos que morrerem em Cristo ressuscitará. Então, a ressurreição vence a morte. Cristo venceu o pecado, venceu o mal, venceu a morte, está vivo para sempre. Qual vai ser a programação da paróquia Nossa Senhora das Graças? Eu vou dar algumas pinceladas, depois no sábado e no domingo. Eu vou deixar para o Padre Nilo falar um pouquinho sobre a ressurreição, né? Que é ao centro da nossa festa, o que vai mesmo chegar ao propósito, a conclusão é a ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte. Lá na nossa paróquia, nós fizemos a programação para sexta-feira da Paixão, de manhã, agora de manhã a procissão, né? Depois tem às 15 horas mais a celebração da cruz. Que já aconteceu, na verdade. Já aconteceu. Depois o encontro, as imagens do Senhor, do Senhor morto, que o povo identifica com a morte, com o sofrimento, com as doenças, vai participar também participa também da comunidade. No sábado, no domingo? Aí no sábado nós temos as vigília pascal, tanto no São João Batista como na Nossa Senhora das Graças, a vigília pascal, às 8 horas. Depois temos no domingo a missa de Páscoa. A missa de Páscoa, que horas que é na igreja Nossa Senhora das Graças? Aí na Nossa Senhora das Graças, pelo que eu me lembro aqui, acho que é 8h30 ou 9h30. Tem as 9h30 na Nossa Senhora das Graças, acho que 7h30 lá na São João Batista. Muito bem, Padre Zezinho, portanto, falando conosco aí aqui no Postos Agora. Daqui a pouquinho nós vamos conversar também um pouquinho com o Padre Nilo, que é também, eles formam uma dupla lá, são duas igrejas, né, para cuidar. Na Semana Santa. Uma comunidade muito grande, né, na Zona Sul, né, Padre? Muito grande, mais de 30 mil considerados. E é uma comunidade participativa? Participativa, o povo é muito participativo, devotos, o povo realmente vale a pena, é um povo muito bom de trabalhar, o povo ajuda, o povo generoso. O padre, as igrejas, de maneira geral, elas sobrevivem de doações, né? E precisam de ajuda, muita ajuda, porque todo mundo fala, mas a igreja tem conta para pagar, né? A igreja paga água, a igreja paga luz, a igreja paga isso, paga aquilo. Acho que tem todo um custo, né, para se manter, né? Não sei se o senhor pode falar alguma coisa, mas, na verdade, sobre a questão não foi nem uma proibição, foi uma recomendação para nos fazer bingo, enfim, rifa, essas coisas, né? As festas giram em torno dessa situação, né? Bem complicado, né? Sim, quase a metade da festa é tirada do bingo, né? Não, rifa nem tanto, mas mais o bingo. É uma pena, né? A gente lamenta. Vamos seguir, obedecer o bispo, obedecer às leis, né? Mas pode ser que tenha aí alguém que vai reverter essa situação em benefício da igreja, porque na verdade não é só o jogo ali em si. É um envolvimento da comunidade, um momento de confraternização, de alegria. E não é uma coisa assim que, é um jogo de azar, não sei o quê, né? Porque na verdade é uma ação entre amigos ali, sim, né? Um negócio, né? Coisa bem coisa do bem, todo inocente, mundo, né? Não tem maldade ali, vamos dizer assim, não rola grandes quantidades de dinheiro. Não. E o dinheiro que se adquire é exatamente para pagar. Às vezes até pessoa passa para a pastoral dos Vicentinos, que ajuda as pessoas com cestas básicas. Quando você falou das despesas da igreja, nós temos vários funcionários, temos que pagar os funcionários, os custos, água, luz, tudo. A igreja também tem essas preocupações, né? Muito bem, esse é o Padre Zezinho falando conosco aqui no Postos Agora. Eu quero agradecer, porque o senhor vai dar um espacinho para o Padre Nilo falar um pouco. Sim. Eu quero agradecer, porque foi um prazer realmente, né? O prazer é meu. O senhor ter aceitado o nosso convite para estar aqui. Queria que o senhor deixasse uma palavra para os nossos telespectadores. Agradeço aí vocês terem nos acompanhado, todos os nossos paroquianos. Desejo a vocês uma feliz Páscoa, que Jesus ressuscitado viva, ilumine todos nós, possamos todos juntos superar os desafios e viver o amor, a paz, a bondade, a generosidade. Que fique essa mensagem que Cristo está vivo e vivo para sempre. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito obrigado ao Padre Zezinho. Deus abençoe o senhor também. Vamos para o intervalo, a gente volta na sequência aqui com o Padre Nilo, vai falar um pouquinho com a gente aqui. Vocês aí ligadinho no Postos Agora, conta pra mim.
Você gosta do mês de abril? Essa virada de estação, esse ventinho, onde a gente precisa de já dar uma olhada no nosso armário, trocar os pijamas, colocar novos. E eu estou aqui com essa coleção, meus amores, meus amigos aí do programa, que eu quero deixar para vocês aqui. Olha essa arara, quero deixar para vocês um recadinho, gente. Isso aqui é maravilhoso de usar. Eu sempre falo aqui no programa que parece que eu tô vestida de um pote de amaciante, porque é pele de pesco o tecido. E vocês pediram, e eu atendi aos pedidos de vocês, um pijama com manga curta e calça longa. Isso mesmo, para você que gosta de ter uma opção, que sente calor, ou já quer ter uma peça guardada, às vezes para hospital, exames, esse é a pedido de vocês. Mas fora esse modelo, vem cá comigo, que eu vou mostrar para vocês o que mais que a gente recebeu. Essa mesma estampa em manga comprida. Olha, gente, xadrez que tá na moda. Tem de bichinho, tem os mais senhoris, florzinha. Olha que delícia de tecido. Tem também para os homens que estão aí assistindo. Cada modelo lindo também de manga curta, calça comprida também. E eu tô esperando vocês aqui na Tati para conhecer, experimentar, se apaixonar e arrasar aí na coleção Outono e Inverno com a Tati. Ó, meninas, meninos, crediar aqui da Tati até 10 vezes sem juros. Até a próxima, gente! A Ótica Assis está em festa. São 25 anos de qualidade e tradição. O mês inteiro com descontos incríveis, ofertas especiais e muitos prêmios. E tem cashback de aniversário. Comprando suas lentes, você tem até 20% de desconto em armações selecionadas. Ótica Assis, tem sempre uma pertinho de você. Santa Cecília é referência em manipulação em Poços de Caldas. Nós estamos aqui na Rua Assis Figueiredo, 887. Aí, Zé Carlos, eu estou aqui com essa CRV 2024 0 km para mostrar para vocês que a 4 rodas tem para todos os gostos. Esse carro é um SUV, conta com um piloto automático, uma telona de 10.2 polegadas, ela tem também ar-condicionado automático, tem segurança de frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa, monitoramento de ponto cego, esse carro é completo. Esses e mais modelos, não só de SUV, como sedãs, hatches, você encontra aqui na 4 rodas. Para todos os bolsos, para todos os gostos, nosso estoque conta com mais de 100 veículos, então eu espero você aqui na loja para conhecer algum deles. Transforme seu verão com a Postos Piscina. Temos tudo que você precisa para curtir os dias de sol com conforto e diversão. Piscinas de diversos tamanhos, acessórios, filtros, produtos químicos, pastilhas, argamassa, rejunte e muito mais. Qualidade garantida, preços imbatíveis, atendimento especializado. Você só encontra aqui na Postos Piscina. Não perca tempo, venha nos visitar. Postos Piscina, sua piscina do seu jeito. Você sabia que no transporte coletivo em Poços, você pode fazer 2 viagens pagando apenas uma passagem? Com o cartão de bilhetagem eletrônica nas mãos, ao utilizar uma segunda linha para chegar até o seu destino, você não paga a passagem com a integração em até 90 minutos. Se você está na Zona Sul e quer ir até o shopping da Zona Oeste, você pega um ônibus até a Estação Central pagando uma passagem. E depois da Estação Central até o shopping, não paga a segunda passagem. O mesmo acontece no retorno. Flora Mar, de portas abertas para o futuro. O COI está localizado em Poços de Caldas, na rua Assis Figueiredo, número 1169, há mais de 18 anos, levando até você e a sua família um tratamento humanizado e individualizado, proporcionando uma melhora na sua autoestima e na sua qualidade de vida. Somos uma equipe totalmente familiar, composta por 8 profissionais especialistas, cada um em uma área da odontologia, como harmonização, implantes, próteses, odontologia estética, ortodontia.
Aqui no COI, você e sua família encontrarão o que precisam para um tratamento odontológico completo e de qualidade. Estamos de volta aqui com o nosso Postos Agora na TV Postos. Falamos com o Padre Zezinho e, como a gente prometeu, vamos bater um papo também com o Padre Nilo, que é parceiro do Padre Zezinho lá na Zona Sul, né? Igreja de São João Batista, Igreja Nossa Senhora das Graças. O Padre Nilo, que é, até me falar um pouco, sou Poços Caldense também, né? Todo mundo que é Poços Caldense fala com muito orgulho, né? Eu não sou Poços Caldense, eu sou Poços Caldense de coração, porque na verdade eu nasci em Poço Fundo, né? Eu vim para cá com 3 meses. Eu só fui registrado, eu nasci e fui registrado lá, na verdade, né? Então, eu sou, né, nasci em Poço Fundo e me considero Poços Caldense de coração, até porque estou aqui há muitos anos. Mas o Padre Nilo é Poços Caldense, falo até com certo orgulho, né? Porque acho que todo mundo, essa cidade é maravilhosa mesmo. E veio ser padre aqui, né? Então, eu queria que o senhor falasse, tudo bem, né? Tudo bem. Tudo bem? Muito Prazer, obrigado, né? Muito obrigado. Padre Nilo, conta um pouquinho da sua carreira aí, o senhor ainda tá novo, né? Ainda no... Tô novo, mas quase chegando aos 50 anos. É? É, só a carinha que é novo. Como é que surgiu essa ideia de... Então, eu, semelhante ao senhor também, eu sou natural de Americana. O senhor não é natural de Poços? Não, eu vim com 6 anos para Poços de Caldas. Ah, não, então o senhor não é Poços Caldense. Mas mesma coisa, de coração, Poços Caldense. Eu sou Poços Caldense também, não, é Poços Caldense de coração. É, de coração. Mas tá bom, de coração é que vale. Aqui que eu fui criado, aqui que eu comi os deliciosos pão de queijo, doce de leite. É maravilhoso Poços de Caldas. Então. Só saí mesmo de Poços de Caldas por causa da vocação. Se não fosse a vocação, com certeza eu estaria por aqui até hoje. Isso, desde pequeno queria ser padre? Ou foi uma influência de alguém? Isso, semelhante que o Padre Zezinho até colocou ali também, nunca desejei ser padre. Não? Mistério, né? É. Mas, à medida que fui caminhando, conhecendo a igreja, não participei da igreja, não fui coroinha. Eu participei muito da igreja e não fui ser padre, tá vendo? Então, os mistérios. Eu era coroinha. Então, eu participei na época aqui, o senhor vai lembrar, era o Padre Romeu, lembra? Saudoso lá no Padre São Judas. Eu o Padre Romeu muitas vezes. Então, lá fiz a primeira Eucaristia, São Judas. Fiz o Crisma lá, né, tudo, mas simplesmente assim, aquele protocolo católico, cumprir com as obrigações dos sacramentos e mais nada, foi isso. Aí surgiu a ideia... Isso, aí depois, com as mudanças que nós tivemos, né, na família, mudando para outro local, no Nova Aparecida, eu pertenço ali à família na paróquia São Paulo, né, saúdo aí também os paroquianos e perto, de vez em quando eu apareço. E ali, um grupo de amigos me convidou para um grupo de jovens, que na época chamava JOC, Jovens em Cristo. Eu acabei aceitando, com uma certa relutância naquele dia, claro, porque eu não gostava muito. Aí eu falei assim, se meu pai e minha mãe liberassem... Aí não pode mais namorar, não pode mais... Não, eu participei, porque era fazer um encontro, aqueles encontros de fim de semana, sexta, sábado, domingo. Eu pensei que eles iam negar, né? Como não deixava sair muito. Mas o que aconteceu? Eles deixaram. Aí eu fui, sexta, sábado e domingo. E foi onde que tive uma grande experiência com Deus. E ali foi o início de uma transformação de uma vida. Hoje você está feliz como padre? Hoje estou feliz. Eu faço parte de uma comunidade religiosa chamada Comunidade Missionária Providência Santíssima. A sede é em Mococa, no estado de São Paulo. Estamos aqui pertinho, na divisa também, em São João da Boa Vista, a nossa casa propedêutico. É uma comunidade, nós temos 40 anos de fundação, esse ano vai fazer 41, formados por padres, missionários, missionárias e casais consagrados também. É uma comunidade mista, a serviço da igreja. Legal. E por isso que eu estou aqui. Conheço muitos padres. Padre Zezinho, venho conhecê-lo agora, pessoalmente. Né? E como é que você veio parar em Poços para trabalhar na Zona Sul, como? Isso, aí foi a convite do Padre Zezinho. Né? Com os padres comunicando um com o outro, ele precisava de ajuda. E um padre comunicou para ele, ligaram na nossa comunidade. O senhor é de outra diocese? Isso, sou da diocese de São João da Boa Vista. Aí, hoje o senhor está na diocese de... São João da Boa Vista. Ainda? Ainda. E pode? Eu achei que tinha que ser da diocese de Guaxupé para trabalhar aqui. Não. Aí é a pedido dos convites, né, com toda a ciência, a liberação do pároco local, no caso lá do Padre Zezinho. Então nós podemos ajudar. Por quê? Porque tem a característica, eu sou o padre missionário. Pertence à diocese de São João da Boa Vista, mas, porém, eu posso ser enviado pela comunidade a qualquer outro lugar do Brasil. Por exemplo, já estive no Mato Grosso do Sul,
já estive no Rio Grande do Sul, já estive também fora do Brasil, trabalhei na Inglaterra, em Londres, por 3 anos. E assim, a missão por causa de ser uma comunidade religiosa. Que legal. E aqui também, eu sempre venho apóstolos, a pedido dos padres. Quem já me conhece sabe, participação, ajudo muito também ali na Basílica Nossa Senhora da Saúde, com o Padre Donizete, o Padre Márcio, ao qual deixo a minha saudação também a todos vocês. Então, assim, eu procuro ajudar onde que nos solicita. E na comunidade, eu ajudo atualmente, internamente, com... O senhor é um padre itinerante. Né? Itinerante. Isso. Com a formação, com a direção espiritual e confissão na nossa comunidade missionária. E o trabalho, então, é um trabalho até diferente, né? Porque normalmente o padre que fica numa paróquia, ele fica ali naquela paróquia e tal. Lógico que ele se ambienta, ele é mais próximo da comunidade e tal. Como roda bastante, é um trabalho diferenciado, né? Isso, aí eu não trabalho assim sozinho. Como que é o nosso carisma? Então, o nosso carisma da comunidade é ser comunhão para ser missão. Então, nós vivemos o exercício da vida fraterna. E na vida fraterna, quando um bispo de uma determinada região fica conhecendo ou pede os nossos serviços, né, que nós vamos para ajudar os bispos na diocese, ali então o bispo leva uma equipe missionária. Então, geralmente é um padre, 2 irmãos, uma irmã, ou 2 padres, 2 irmãs. Então, nós ficamos a serviço da paróquia, junto com os padres naquela diocese, e desenvolvemos juntos com o trabalho pastoral daquela diocese para ajudá-la em suas necessidades. Então, aí nunca vai levar um padre sozinho. Sempre é uma equipe missionária que assume uma paróquia onde que o bispo nos solicita. E quem faz isso? Os fundadores, são 3 fundadores, eles que formam a equipe e eles que enviam a equipe. Então, eu não escolho. Todas essas regiões que eu fui, passei, sempre foi enviado pela igreja, né? Aquele ide anunciai, ide evangelizai. Então, é assim que vivo a missão. Fico também, como o Padre Zezinho disse agora há pouco, nos blocos anteriores, também já fiquei, então, 6 anos num local, 3 anos no outro e 3 anos em outro. Então, temos um certo período de permanência também. Geralmente é estipulado, mesma coisa que o Padre Zezinho falou, de 6 anos. E aí, muda-se as equipes, mas a comunidade missionária, no caso, sempre permanece ali, independente da equipe ao qual vai auxiliar naquela paróquia, ao qual nós estamos exercendo o nosso trabalho missionário. Maravilha, bacana, muito bonito o seu trabalho. Ô padre, vamos falar um pouquinho. Agora tem muita gente querendo fazer uma pergunta aqui que eu tenho em mente aqui, que é a questão da carne vermelha, né, que as pessoas não comem em alguns dias da Quaresma e na Semana Santa principalmente, né? Eu costumo dizer que o que mais condena a pessoa é a língua, não o que come, né? O que sai da boca que é o pior, não o que entra, né? Mas eu gostaria que você fizesse um resumo desse fato para a gente. Isso, então a carne, né, a igreja, ela sempre pede essa abstinência de carne na sexta-feira, em todas as sextas-feiras. Hoje, Sexta-feira Santa, é tanto mais especial por causa daquilo que o Padre Zezinho já explicou. Então, não vou repetir o que o Padre Zezinho disse, mas acrescentar então no que é pedido. Então, a carne na sexta-feira, essa abstinência, faz justamente isso, para que nós, renunciando agora, não só aquela carne alimento, ela é primeiro o contato, assim, para nós, mas a carne justamente essa que você falou, da língua, das concupiscências que trazemos em nós, a carne que é também egoísmo, orgulho, soberba. Olha que carne ao qual nós precisamos lutar. Então essa abstinência de carne, aquele sacrifício que nós fazemos por amor, né? Não é um sacrifício voluntário para nos unirmos à paixão de Cristo, que morreu para o mundo e para ressuscitar para Deus. Então, esse é o sentido espiritual do motivo pelo qual nós fazemos a abstinência de carne em todas as sextas-feiras do ano, para morrer, né, toda essa cobiça que existe no mundo, que corrompe o coração de muitas pessoas, para lutar contra esses maus desejos e para nos abrirmos à vontade santíssima de nosso Senhor.
Muito bem. Padre Nilo, portanto, falando conosco, nós vamos fazer mais um intervalo e a gente volta com o último bloco já aqui no Postos Agora. Detroit Locação de Caçambas. Locou, chegou! A Detroit é a solução perfeita para o descarte de entulhos e outros materiais. Com ampla variedade de caçambas disponíveis, basta ligar para o número 3713-2170 ou pelo WhatsApp 98802-4630 e a caçamba será entregue rapidamente em seu local. Detroit, serviço eficiente e confiável. Locou, chegou! Disque Caçambas Detroit, 3713-2170 ou 98802-4630. Se você está construindo ou reformando, o Usadão da Construção é a solução. Temos tudo o que você precisa: janelas, portas, pisos, vidro blindex, grades e muito mais. Também compramos todo tipo de material de construção. O Usadão da Construção fica na Travessa São José, número 100, na Chácara Alvorada. Telefones 3722-4998 ou 99987-5083. 25 anos de história, dedicação e paixão pelo que fazemos. Hoje, quem conta essa trajetória são aqueles que fazem parte dela todos os dias. Eu sempre digo que meu coração é da Ótica Assis. Saí por um tempo, mas voltei, porque aqui é minha casa. É mais que um trabalho, é fazer parte de algo especial. São 11 anos crescendo junto com a Ótica Assis. Comecei com um sonho e hoje sou muito feliz por ajudar a expandir essa história. 19 anos, uma vida dentro das Óticas Assis. Aqui eu aprendi, cresci e vivi momentos inesquecíveis. E o melhor, sempre ao lado de uma equipe incrível. Há 19 anos entrei para a Ótica Assis e nunca mais quis sair. Sou grata por tudo que aprendi e por fazer parte dessa história tão especial. Ser técnico especialista e gerente aqui na empresa é mais que um cargo, é uma paixão. Aqui, cada detalhe importa e é isso que faz das Óticas Assis um lugar único. São 25 anos de dedicação, qualidade e principalmente de pessoas que fazem toda a diferença. Obrigado por fazer parte dessa história. 25 anos! A Marmoraria Grani Poços tem larga experiência no mercado e oferece serviços em mármores, granitos nacionais importados, pedras decorativas, ardósia e muito mais. Conta com profissionais qualificados e maquinários de última geração. Se você procura preço e qualidade, venha para Grani Poços, Avenida João Pinheiro 3597, Vila Olímpica. Telefone 3714-3088, WhatsApp 992370043. É isso mesmo, José Carlos, e eu quero falar com você. Quer comprar um colchão terapêutico original com 12 anos de garantia, a preço de indústria, a preço de custo? Tá aqui, ó, a Kenko Company, um colchão terapêutico magnético cientificamente modificado para cuidar da sua coluna. Gente, é um colchão que corrige a sua coluna, a linha reeduca, elimina o vício da má postura e o mau uso da coluna e é para tratar a coluna, tira a dor na coluna, nas pernas, nos braços, ativa a circulação sanguínea. Tem esse campo branco aqui, ó, que é o infravermelho longo, para desinflamar o nervo ciático e a articulação. E a Kenko Company tá com uma promoção especial, promoção para você comprar esse colchão aqui a preço de custo, apenas 12 pagamentos de R$ 160 no cartão de crédito. Olha bem, José Carlos, apenas 12 pagamentos de R$ 160
nos cartões de crédito. Falou que tá vendo aqui, ó, na TV Postos, com o José Carlos, comprou o colchão, vai ganhar 2 travesseiros magnéticos. Leandro, eu quero pagar à vista. Te dou 10% de desconto para pagamento à vista, mas tem que ligar e agendar a visita. Então ligue, ó, 35 99124 0051. Mais uma vez, ó, 35 99124 0051. Quer falar direto no nosso WhatsApp? Aponta a câmera do seu celular para esse QR Code aí, ó. Você vai falar direto na nossa central. Apenas 12 pagamentos de R$ 160 no cartão de crédito para você comprar um colchão terapêutico magnético com 12 anos de garantia da Kenko Company do Brasil. Ligue agora e já compre o seu! Precisando de dinheiro? A Maresini tem empréstimos e portabilidade pelo INSS. Pagamento de faturas ou dinheiro na conta em até 21 vezes no cartão de crédito. Saque antecipado do FGTS. E se você está negativado e precisa de mais de 50 mil, resolva suas pendências com o crédito com garantia de imóvel. E para realizar seu sonho, a Maresini tem financiamento de até 100% para aquisição de veículo e de até 90% para adquirir seu imóvel. Maresini, correspondente bancário de diversas instituições financeiras, oferecendo sempre as melhores condições de crédito para você. Para mais informações, entre em contato pelo telefone ou WhatsApp 35 3721 9022 ou ainda nos visite a Rua Minas Gerais 664, Centro de Poços de Caldas. Luporini Autopeças, no centro de Poços de Caldas, sua loja de confiança. Aqui você encontra tudo o que precisa para manter seu carro rodando com segurança. Na Luporini, temos peças de alta qualidade para todas as marcas e modelos. Não importa se você dirige um carro de passeio, uma caminhonete ou uma SUV, ou até mesmo um caminhão, a peça que você precisa está na Luporini. Estoque completo e diversificado para atender às suas necessidades automotivas. Venha até a Luporini ou fale conosco pelo telefone 3721-6962 ou pelo WhatsApp 998954820 ou venha pessoalmente à Rua Marechal Deodoro 505, ao lado do Posto Toninho, centro de Poços de Caldas. Migoto Joias e Relógios, relógio original com garantia, joias em ouro, prata e também folheados, fabricação própria de alianças. Venha fazer uma visita, dê um toque de classe ao seu visual com o relógio da Migoto. Os nossos relógios são a escolha certa para quem busca qualidade. Para cada ocasião, uma joia especial espera por você. Venha conferir joias tradicionais ou sofisticadas, anéis, pulseiras, gargantilhas, brincos e muito mais. Preços tentadores e condições de pagamento que vão facilitar ainda mais suas compras. Migoto Joias e Relógios, Rua São Paulo 214 Centro, telefone 3721 8071. Vamos de volta ao nosso Postos agora, Padre Nilo falando com a gente, já conversamos aqui com o Padre Zezinho. Padre Nilo, vamos falar um pouquinho desses últimos dias da Quaresma agora, né, que está terminando, né, na verdade. Hoje é sexta-feira santa, vem aí o sábado, né? Por que esse negócio de malhar o Judas no sábado aí? O senhor que é um padre bem popular, bem extrovertido, gosta de falar desse assunto. Não é nenhuma pergunta para padre essa, né? Mas malhar o Judas no sábado, não sei o quê. O que é isso, padre? Então, isso daí já é de longa data, né? Isso aí assim, liturgicamente... Fantasia, né? Liturgicamente não existe nada. Não existe nada, né? Não existe nada. Mas sabe quando aqui era assim, eu penso, aqui é meu, não é nada de igreja. Daqui a pouco nada de igreja, vamos deixar a igreja fora. Deixa agora daqui. Mas sabe quando às vezes você está com raiva de alguém que quer descontar e a pessoa acha um Judas para malhar? Isso. Né, eu vejo muitas vezes nesse sentido, nada mais com uma tradição, não existe isso, não né? Existe Pelo nada, contrário, né? Porque Jesus manda a gente amar o próximo. Exatamente. E até amar o inimigo. Então, é uma coisa popular que veio e que ficou em certo sentido, mas não tem nada a ver com esse sentido. Tem lugar que eles fazem isso aí, eles montam lá um boneco lá, taca põe fogo, tudo, desconta a raiva ali. É coisa de doido, né? Sim, realmente. sim. Mas falando sério agora, padre, vamos falar um pouquinho da ressurreição, falar um pouquinho da Páscoa, né? Sim. Fica à vontade para falar sobre esse assunto. Isso, então, para nós, né, no cristianismo, essa é a mensagem central
Paulo até mesmo lembra em uma das suas cartas, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas como Cristo ressuscitou, e já está aí a igreja, mais de 2000 anos, ao qual nós professamos a fé no Senhor, como foi já dito aqui, na sua paixão, morte e ressurreição. Então, Cristo que venceu os males do mundo, Cristo que venceu o pecado, Cristo que derrotou o diabo. Então, essa é a grande vitória, esse é o anúncio da Páscoa, que o mal jamais pode vencer o bem, que o ódio não derrota o amor, que quem triunfou é a vida destruiu a morte. Essa é a grande notícia da Páscoa, essa é a esperança que não tem no mundo, que nós só encontramos em Cristo Jesus, o Verbo encarnado de Deus que se fez carne e morreu por amor de cada um de nós. Esse é o sentido da Páscoa. Por ter enfrentado tudo que ele passou, o sofrimento, as humilhações, é a única conotação que é isso. Nós vamos também padecer. Nós rezamos a Salve Rainha, gosto de citar essa passagem, que aqui nós estamos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Mas se nós não tirarmos os olhos da cruz de Cristo, aí nós vamos saber como vamos enfrentar todos os problemas, as adversidades, do modo como Cristo nos ensinou a vencer, sempre fazendo bem. Que às vezes muita gente é tentada, ai, padre, eu não aguento mais. Será que vale a pena fazer o bem? É uma coisa que eu tenho escutado muito hoje em dia, porque as pessoas, falamos agora há pouco do Judas, né? Então compara com as outras pessoas, outras situações que aparentemente estão bem, mas só coisa de aparência, porque a verdadeira vida vem de quem? De Jesus Cristo. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Fora vai ter as coisas do mundo. Bens, consumismo, não estou falando contra isso. São coisas que cada um tem direito de exercer a sua liberdade. Mas o verdadeiro bem é esse. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E sem Cristo vamos ter apenas bem em condições materiais, mas podemos ter o risco de não ter vida. Quanta gente tem tantos bens e o coração sofre, falou agora há pouco, o padre Zezinho falou, sofre de depressão, tem tristeza, tem condições de acesso às coisas de saúde, mas se o coração, quando fica doente, se entristece, cai na depressão, é com Cristo Jesus que nós alcançamos a vitória, com Cristo ressuscitado. Muito bem, Padre Nilo, portanto, aí falando com a gente aqui. O padre, é um mundo de tanta violência, né? A gente vê tanta gente, né, fazendo maldade, né, com criança, com mulheres, com homens também, com animais, né? Vi essa semana passada aí, o cara em 3 pontos jogou um gatinho contra o poste, quer dizer, matou o gatinho no poste, a câmera, né, flagrou esse momento. Uma pessoa que tem um coração, pelo amor de Deus, né? E tem que pregar esse lado aí, né, da bondade, de fazer o bem realmente, né? Sim, aí que está, né? A essência do ser humano é para o bem. E quando nós vemos o ser humano realizando o bem, tudo fica bem, né? Não. Mas agora quando nós vemos isso, esses sinais de violência, de tristeza... Padre Sérgio falava paz e bem. É uma saudação franciscana. Assim, né? Os franciscanos saúdam desse jeito, paz e bem, né? Mas nós estamos vendo isso, uma humanidade que é livre na sua escolha, né? Veja, Jesus não veio condenar, ele veio para salvar. Então deixa livre. Aí tem gente que escolhe, é livre na sua escolha, então escolhe as coisas do mundo, pensando, né, indo em busca de uma felicidade, mas que na verdade vê que aquela felicidade se torna efêmera e vazia. Pode ter muitas coisas, mas as coisas não é capaz de saciar a alma do ser humano, porque a alma do ser humano foi criada por Deus. Então só Deus, que é o infinito, é capaz de preencher o coração do ser humano. Fora disso, as coisas vão ser um efeito meramente passageiro. Depois ele vai buscar de novo aquela álcool, aquela bebida, aquela comida, ou aquele sexo depravado. Vai ficar só nas experiências. Acabou, retoma e sempre sentindo aquele sentido que faltou algo, que está faltando algo. Por quê? Porque o ser humano foi criado. Isso o Catecismo da Igreja Católica nos ensina. O ser humano foi criado para conhecer, amar e servir a Deus. Aí está a minha e a tua realização. Padre, você vai celebrar a missa da Páscoa, né, então, no domingo, Isso. Lá na Igreja de São João Batista. Lá na Igreja de São João Batista, no Kennedy. Isso. Uhum. Então, nós vamos estar lá celebrando São João da Batista às 8 horas da manhã.
O padre falou, estava na dúvida, eu conferi o horário, e o padre, né, Zezinho vai celebrar na Igreja Matriz às 9h30. Então... E convidar, né, toda a comunidade para participar, vai ser um momento importante também para o domingo, né? Isso, então é isso que nós vamos estar encerrando, né? Domingo, aí é tão interessante, né? Nós estamos na Semana Santa, hoje sexta-feira da Paixão, depois o sábado da Vigília e o domingo da Ressurreição. E na igreja é isso, todo domingo é domingo de Páscoa. Agora, em motivo especial, por causa da semana que nós estamos realizando, é o Tríduo Pascal. Mas todo domingo é Páscoa, porque é o primeiro dia da semana, onde que nós trabalhamos, tivemos nossas vidas social, ali, dando testemunho, sendo sal da terra e luz do mundo. E no domingo, nós renovamos. Lembra, né, eu falei agora há pouco, dessa vida nova que Cristo, então o domingo é isso. Eu vou lá, reunir em família, em comunidade, escutar o Senhor, aprender com o Senhor, para que depois, novamente, voltando, indo ao mundo, levar a sua palavra que cura, que salva, que liberta, que nós precisamos, né? Acabamos de falar aí quantas coisas, rumos que as pessoas estão pegando por aí, por que não vir para Jesus Cristo? Por que não? Muito obrigado, viu, padre? Eu queria que o senhor deixasse aí, né, a gente está terminando já o programa, que o senhor deixasse uma mensagem, uma oração aí para todos que estão acompanhando o nosso Postos Agora. Agradeço, né, a participação, ao Padre Zezinho, que me convidou para estar aqui, que abriu esse espaço também para mim. Muito obrigado, né, a todos que aqui também, ao Senhor. E a mensagem que eu digo é essa: não perca a esperança, não perca a fé, não perca o amor. Hoje o mundo trabalha contra essas virtudes teologais. Por mais que esteja difícil as situações internas no seu coração ou externas ao seu redor, volte o seu olhar para o Senhor. O Senhor está vivo, está ressuscitado. Nós não servimos uma ideia, a um conjunto de doutrinas, mas nós servimos a uma pessoa que nos ama e que entregou a sua vida por nós e é capaz de dar à sua vida um sentido todo novo. Então eu desejo isso. Você tem uma feliz Páscoa, ou seja, uma ressurreição, deixar de lado o pecado, a vida velha, o mundanismo e assumir a sua vida de dignidade, de filho de Deus, de filha de Deus, e viver unido já aqui com Ele e depois um dia por toda a eternidade. Então essa é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês que tem nos acompanhado e tem dado essa audiência. Deus os abençoe. Obrigado. Esse é o Padre Nilo, portanto, agradecemos o Padre aí pela presença, agradecemos o Padre Zezinho. Estamos encerrando mais essa edição do Postos Agora. Deus abençoe vocês e muito obrigado aí por aceitar o nosso convite para estar com a gente aqui nessa Sexta-feira Santa. Grande abraço, Postos Agora, a notícia em cima da hora. Charlie in apron 1. Você assistiu Postos Agora. Apoio Cultural Oral Sim, rede de implantes número 1 do Brasil. Em Poços de Caldas, Rua Correia Neto, 430 Centro. Telefone 3114-0300.